Então, entendido como funcionam esses produtos de margem nova, refinanciamento, portabilidade de crédito, eu vou estar dando umas dicas para vender o refim. Os pontos positivos do refinanciamento: o cliente tem facilidade com o banco no momento em que você se apresenta. Esse cliente ele já fez um empréstimo nesse banco, um exemplo, ele já tem um banco no Bradesco. Então, ele já conhece a instituição. Quando você ligar para o cliente, identificar como correspondente, como agente do Banco Bradesco, o cliente vai sentir uma segurança, porque ele sabe que ele realmente possui aquele contrato no Banco Bradesco. Diferente quando você vai oferecer um novo contrato, que aí pode ser que o cliente nunca tenha feito um contrato naquele banco, passa menos segurança para o cliente, você vai ter que fazer a conquista do cliente para passar segurança. Já no refinanciamento, o cliente já conhece a instituição, já sabe que fez contrato lá, então aí tem uma facilidade em referente a isso. E aí você pode simular e ofertar com mais segurança. Você vai acessar o sistema, você não vai pedir nenhum dado ao cliente, tudo vai estar no sistema. Você vai ter a parcela do cliente, a taxa de juros, quantas parcelas o cliente pagou, quantas parcelas tem em aberto. Você consegue fazer essa simulação e passar mais segurança ao cliente. E aí você consegue também liberar o recurso com agilidade. Na portabilidade, existe um prazo entre a transferência da dívida de um banco para o outro. O refinanciamento ele é mais ágil, porque a proposta só vai para aquele processo de ir para o INSS retorna, o cliente recebe o dinheiro. Na portabilidade, existe um processo entre essa transferência de dívida, existe um prazo para o banco disponibilizar o saldo devedor para outro banco passar. Para o banco passar esse saldo e o banco pagar. Então, é um processo mais demorado, é uma média de 15 dias, enquanto o refinanciamento, a média são 5 dias úteis. As parcelas do cliente geralmente se mantêm iguais, então o cliente ele já está comprometido com aquela parcela, já está no orçamento dele, não vai adicionar uma nova parcela. O cliente ele já paga, digamos, uma parcela de R$200 naquele banco. Então, o salário dele ele já está apto a todos os meses receber aquele valor. Então, para o cliente não vai fazer muita diferença. O que vai alterar seria o prazo. A parcela vai permanecer a mesma e ele tem a disponibilidade de tirar um novo valor. E hoje a gente consegue estar fazendo essa operação com a taxa de juros menor para o cliente. Existem clientes que estão pagando uma taxa de 2,30. A gente está conseguindo renovar esse contrato com a taxa de juros de 1,8. Então, o cliente ele vai reenquadrar o seu contrato com essa taxa de juros mais baixa. Então, por que os clientes contratam? Geralmente, os motivos para contratar um refim são relacionados à resolução de questões urgentes e conseguir identificar qual é o problema que o seu cliente pode resolver logo no início da oferta e irá facilitar o processo de venda. Os principais motivos para a contratação são quitar dívidas com juros mais altos, cartão de crédito, cheque especial, débito em conta, pagar contas urgentes como água, luz, gás, eventualidades como reparos na casa ou no carro, até mesmo ajudar familiares ou questões relacionadas à saúde. Então, quando você atende o cliente, é importante você ser sensível e tentar identificar o que é que o cliente faria com aquele valor, porque aí você vai poder argumentar sobre isso. Olha, você pode estar quitando uma dívida com juros mais altos, e aí essa parcela do consignado, uma taxa de juros mais baixa, então você pode estar trocando uma dívida alta, de juros altos, com uma dívida de juros mais baixa. O cliente está precisando pagar alguma conta urgente, esse dinheiro ele vai entrar em sua conta em até 5 dias úteis, você vai poder estar resolvendo, pagando essas suas contas, colocando em dia. Fazer uma reforma em casa, consertar um carro, emplacar carro, você pode estar resolvendo com esse dinheiro a troca de um carro. São questões que geralmente o cliente está precisando e ele contrata esse empréstimo para isso. Muitos para ajudas a familiares ou até mesmo questões de saúde. Então, os argumentos. O principal benefício do cliente numa operação de refim é a possibilidade de receber um recurso mantendo o mesmo valor de parcela. Então, isso é um argumento excelente, porque, olha, é o que eu já falei, o cliente vai permanecer com a mesma parcela, uma parcela que ele já está acostumado a pagar, ele já está no orçamento do cliente, todos os meses lá, vem descontado, e aí também um outro argumento referente a essa parcela, a parcela vai permanecer a mesma, mas aí o cliente, todos os anos, ele recebe um aumento, um reajuste de salário.
salário. Então, com o tempo, como hoje a gente está fazendo o contrato em 84 meses, e aí nesse passar de anos, essa parcela que ele paga hoje vai ficando relevante, porque hoje ele recebe um salário, digamos, 1.045 e desconta R$ 200. Só que aí daqui a um ano, no início do ano, vai ter outro reajuste, o salário vai para, digamos, 1.100. E aí o desconto vai permanecer o mesmo, o cliente sempre vai tendo reajuste no salário. Com o passar do tempo, essa parcela que hoje pode ficar um pouco pesada no orçamento do cliente, ela vai reduzindo. Isso é um argumento também para uma margem nova, em referente ao aumento salarial. E aí esse é um bom argumento para utilizar na venda do refinanciamento, que vai continuar o mesmo valor de parcela. O principal argumento da venda é a possibilidade de reduzir a taxa de juros do contrato. Quando você reduz a taxa de juros, é possível liberar um valor maior do que a taxa, se a taxa mantivesse igual à anterior. Eu também já falei anteriormente que tem clientes que pagam a taxa de 2,30%, a gente consegue reduzir para 1,8%, então a redução de 0,5% todos os meses, durante o prazo do contrato do cliente. Então, aí o cliente, ele refinanciando nessa nova taxa de juros, vai estar liberando um valor maior para ele, caso ele continuasse na taxa de juros anterior. Então, destruindo objeções. A principal objeção que a gente tem dos clientes é o cliente falar: se você está reduzindo a taxa de juros, por que a parcela não diminui e o prazo aumenta? Então, a resposta para essa pergunta seria: olha, a sua pergunta faz todo sentido. Vou te explicar como funciona. Se eu fizesse uma operação na qual mantivesse o seu prazo e reduzisse a taxa de juros, automaticamente a sua parcela cairia. Mas eu só poderia fazer essa operação numa portabilidade pura e você não receberia nenhum valor, no caso, nenhum recurso. Teria apenas uma leve economia nas suas parcelas, que muitas vezes essa economia pode ser irrelevante. Mas, na realidade, o principal benefício do refinanciamento é a possibilidade de estender o seu prazo, mantendo o mesmo valor de parcela. Isso possibilita te liberar um recurso, sem pesar no seu bolso. Às vezes estamos com algumas contas e não sabemos como resolver. Nessa hora, tudo que a gente não quer é uma nova parcela, entende? Além disso, quando eu reduzo a taxa de juros, eu consigo te liberar um valor ainda maior. Dessa forma, você pode resolver suas questões com tranquilidade e poderá antecipar essas novas parcelas de trás para frente, assim que tudo resolver. Então, aí, você estaria respondendo para o cliente: por quê? Você está reduzindo minha taxa? Porque você não vai reduzir minha parcela e ainda vai aumentar meu prazo. Porque aí, de fato, o maior benefício desse refinanciamento seria isso, seria liberar um recurso para o cliente. E aí, recentemente, por conta da situação que a gente vive hoje do coronavírus, o governo ele fez um decreto para reduzir a taxa de juros e está ampliando o prazo. Então, justamente para liberar um crédito para o cliente. O intuito é esse: a gente não faz essa operação só para reduzir a parcela, a gente faz a operação para estar liberando um recurso para o cliente. Então, vou estar falando para você agora algumas argumentações que você pode utilizar referente ao produto de refinanciamento. Quando você atender o cliente, que aí você vai falar com ele, vai passar o valor, a gente tem um script aqui inicial. Quando você fizer a apresentação, que identificar que é o cliente, aí você já fala para o cliente o que é necessário para a gente fazer a liberação do seu dinheiro e formalizamos a digitação. O senhor precisa ter internet no celular, leva apenas 5 minutos para concluir o aceite da proposta. Então, o cliente ele precisa ter acesso à internet no celular para a gente fazer essa operação, porque hoje nós estamos com a formalização digital. Então, no início da ligação já é importante saber se o cliente tem acesso à internet. Também o cliente ele precisa ser alfabetizado, porque essa plataforma digital ainda não está apta para fazer clientes analfabetos. Então, para não perder tempo de você fazer toda a venda e no final você descobrir que o cliente não tem acesso à internet, ou então o cliente não é alfabetizado, aí você perde todo o seu tempo. E, na verdade, você não vai conseguir concluir a operação. Outro argumento que você pode falar para o cliente que o que você está fazendo no contrato dele é uma redução de taxa de juros. Que hoje ele paga uma taxa de juros alta, referente ao que hoje o mercado pratica. A taxa de juros hoje no máximo é 1,8%, e aí tem cliente pagando taxa de juros superior a isso. Então, você vai dizer para o cliente que você vai fazer uma readequação no contrato dele, colocando o contrato dele na nova taxa de juros.
Você vai falar para ele que não é um novo empréstimo, que não vai adicionar uma nova parcela ao contrato dele, a parcela dele permanecerá a mesma. Falar para ele que é um retorno financeiro, que ele não vai pagar um valor a mais por isso no seu benefício mensal. Ele continua a mesma parcela e vai receber um retorno financeiro referente ao que ele já pagou. Já pagou 31 parcelas, então o banco está disponibilizando para o senhor referente às 31 parcelas que o senhor já pagou, tal valor, entendeu? Você vai falar para ele isso, vai dizer, os clientes perguntam, por que não reduz a parcela? Aí foi o que eu já expliquei para você no argumento anterior, que é uma pergunta que se faz muito. E aí também você pode falar que não vai mudar nada no desconto no benefício dela, sempre reforçar a taxa de juros para 1,8. Aí se o cliente mesmo assim não quiser, faz uma pergunta para ele. Se quando você terminar de pagar esse empréstimo atual, se você pretende fazer um novo contrato, porque caso o cliente queira fazer um novo contrato, quando a gente faz um refinanciamento, ele está quitando aquele contrato anterior e fazendo um novo contrato.